Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal, eu sou a professora Aline e o tema de hoje é Poetas do Povo. Mas antes eu te pergunto, será que poesia, será que o poema tem a ver com o dia a dia? O que você acha? Como a gente já viu, a poesia está em tudo. E muito ao contrário do que as pessoas acreditam, o poeta não é alguém distante, uma celebridade inatingível que não sabe nada do que está acontecendo e só inventa o que está escrevendo. Ele, na verdade, é alguém que está ali inserido na nossa realidade, está observando e está vivendo tudo aquilo que ele escreve. Por isso que a gente consegue se conectar tanto com os poemas, porque eles falam daquilo que a gente também sente, porque nós todos estamos vivendo aquela situação ou já passamos por essa situação. Na aula passada, nós vimos vários tipos de poemas, né? Os poemas mais sérios, que têm uma linguagem mais formal, e também vimos aqueles poemas que carregam aquela linguagem do dia a dia, que falam de coisas do nosso dia a dia, que é o caso do cordel. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Então, a origem do cordel, ela vem lá de Portugal e vem de uma tradição mais oral, ou seja, ela é muito mais um poema, uma poesia falada do que escrita. Então essa tradição do cordel, ela vem lá de Portugal, lá no século XVIII. Só que ela tinha outro nome, era chamada de cantigas, porque ela era muito mais oral do que escrita, como a gente já falou, né? Com a vinda dos portugueses para o Brasil, eles trouxeram também várias coisas da cultura deles, entre elas o jeito de escrever e o jeito de fazer poesia. E isso foi se enraizando na cultura nordestina, que foi ali o local onde os portugueses se instalaram primeiro, né? E essa cultura começou a se expandir e com o tempo se tornar uma cultura bem brasileira. Outra curiosidade é o próprio nome, né? Cordel. Então a palavra cordel lembra um cordão. E é de propósito isso, porque tanto em Portugal quanto no Nordeste, essas poesias, esses poemas eram feitos em pequenos livretos, como esse que você está vendo aqui do lado, e eles eram vendidos, pendurados nas cordinhas nos mercados ao ar livre, por isso que se popularizou o nome cordel. Outra coisa interessante sobre o cordel é que ele não é só um pedacinho de poema escrito, ele também tem a gravura, que é o que chama mais atenção, né? Quando você vê ele penduradinho lá, a gravura vai chamar a atenção antes do que está escrito. E esse desenho é produzido através de uma técnica chamada xilogravura. Xilogravura, você está vendo também aqui do lado um exemplo, é um entalhe feito em madeira e depois passa a tinta por cima e carimba no papel. Então é uma técnica bem antiga e que até hoje é feito isso. Inclusive aqui em Curitiba, no Solar do Barão, que fica lá no centro da cidade, eles têm uma oficina de xilogravura. E é bem interessante de ver a maneira como é produzido esse desenho. Então todas essas partes juntas, o desenho, a escrita e o próprio varalzinho onde se pendura, fazem parte da cultura dos poemas de cordel. Agora vamos analisar um pouquinho as características desse tipo de poema. Então as estrofes, elas podem estar organizadas de várias maneiras. Pode ser em sextilha ou em setilha. Sextilha, 6 versos, setilha, 7. Todos os cordéis vão ter rima. Lembra que eu falei que antes eles eram conhecidos lá em Portugal como cantiga? Então a rima vai ter essa função de carregar o ritmo como se fosse uma cantiga mesmo, para dar um embalo pro poema. E ele tem uma coisa bem interessante, né, falando em poetas do povo, porque ele vai trazer sempre assuntos populares. Ele vai falar de folclore, vai falar de religião, vai falar de política, vai falar de amor, vai falar de desilusão, vai falar de coisas que são comuns no dia a dia de qualquer pessoa. E ele vai trazer isso com bastante humor, com ironia, com sarcasmo, né? Além das rimas, ele vai usar um monte de outras estratégias para cativar a atenção do leitor e para dar o ritmo e embalo que é tradicional dele. Outra coisa que pode ser considerada paralelo ao cordel são as adivinhas, as parlentas, os trava-línguas, os ditados populares. Então tudo isso faz parte do mesmo contexto, que é a tradição oral, né? É a tradição de você contar, de você gravar um texto e passar ele falando, e também de abordar o contexto popular, né? Com assuntos que todo mundo conhece. Eu trouxe para vocês um exemplo de cordel para a gente ver como funcionam as rimas e entender um pouquinho mais sobre ele. Diz assim: vou armar esse cordel de um jeito diferente, pois eu já falei de fábulas ou então do sertão quente. Mas de livros, digo agora, monto rimas sem demora, ofereço esse presente. Livros em biblioteca, lá no bairro ou escolares, livros em casa de pobres ou de quem come manjares. O dinheiro não importa, que agora eu abro a porta, livros em todos os lugares. Quero livros na estante,
Ou então na cabeceira. Quero livros na cozinha, livro sério ou brincadeira. Livro caro ou bem barato, na cidade ou no mato. Menos livro na fogueira. A leitura inicia pelos olhos da razão e trespassa calmamente para a nossa intuição. Pelos olhos bem começa, o ouvido então processa, chega ao nosso coração. Livro existe com leitura, cada página uma história. Livro existe se contando, com ou sem dedicatória. Fino, grosso, grosso ou fino, para adulto ou menino, ler um livro é uma vitória. Meus amigos, parto já, fim dessa poesia. Eu termino meu cordel com amor e alegria. O poeta vai embora, mas retorna outra hora. Adeus, até outro dia. Então, gostaram do cordel? Se a gente observar qualquer uma das estrofes desse cordel, nós vamos perceber que a estrutura das rimas é a mesma. Vamos pegar, por exemplo, a terceira estrofe. Veja lá. Quero livros na estante ou então de cabeceira. Quero livros na cozinha, livro sério ou brincadeira. Livro caro ou bem barato, na cidade ou no mato. Menos livro na fogueira. Então ali nós vemos o cabeceira, brincadeira e fogueira estão rimando. E o barato com mato está rimando. E se você olhar todas as outras rimas desse poema, elas vão estar organizadas da mesma forma. O primeiro verso da estrofe não rima, o segundo rima com o quarto e com o último, e o penúltimo rima com o antepenúltimo. Então essa estrutura vai permanecer durante o cordel inteiro. E vocês viram como ela dá um ritmo quando a gente vai lendo? E nem precisa comentar sobre o tema do cordel, né? É um assunto muito importante, principalmente para nós que estamos estudando sobre literatura e sobre como escrever. Nada mais importante nesse contexto do que os livros, né? E ali nessa estrofe em particular que a gente leu, fala que pode ser livro na cabeceira, livro na biblioteca, menos livro na fogueira. A gente não pode desperdiçar a literatura e utilizar essa ferramenta para a gente poder ampliar o nosso vocabulário, para a gente entender mais sobre outras coisas, conhecer outras realidades e ficar cada vez mais inteligente. E inteligência é no sentido de você entender as coisas, de você interpretar as coisas e saber distinguir tudo aquilo que te apresenta. Essa é a função principal da leitura, fazer com que a gente se torne um sujeito crítico, né? Outra coisa interessante, falando sobre o cordel e sobre a cultura nordestina, vou falar para vocês também sobre o repente. Então, o repente é uma forma de fazer poesia, de fazer poemas, né? De forma oral. E, por exemplo, são duas pessoas fazendo um poema sobre um determinado tema ali na hora, para todo mundo ver. É muito interessante. E sobre isso nós vamos falar um pouquinho mais na nossa próxima aula. Mas por hoje vamos encerrar aqui o nosso tema com o cordel. Você gostou? Entendeu um pouquinho mais sobre como fazer um cordel? Por que se chama cordel? Que tal criar um cordel agora? Vamos lá, vamos colocar a criatividade para funcionar. Lembra sempre lá do teu caderninho de rascunho. Vamos colocar os nossos pensamentos no papel e ler em voz alta, ler para alguém, ler para tua família, ler para os teus amigos, grava um vídeo, manda para mim, tá? Deixa lá os seus comentários, se não der aqui no YouTube, pode ser lá no Facebook também, com o seu cordel, com uma dica, com um assunto que você queira estudar mais. Vamos conversar e vamos ampliar aqui as nossas aulas, porque o objetivo de todos esses vídeos é ajudar vocês a escrever melhor. Um grande beijo e tchau, tchau!